Olá, gente! Então, o nosso assunto de hoje, nosso bate-papo é sobre currículo. Então, é um assunto muito que as pessoas querem ouvir, né? Então, para falar sobre esse assunto, nós vamos abordar um pouquinho diferente do que você costuma ouvir, porque eu quero fazer que você consiga entender que quando a gente faz essa coisa da colocação, da análise do currículo, no dia a dia também não é só a empresa, também nós selecionamos. Você já pensou nisso? Então, presta atenção uma coisa. Olha, todo dia nós estamos selecionando o tempo inteiro. Nós estamos observando candidatos, nós estamos avaliando e nós estamos selecionando. Por exemplo, vamos ver alguns exemplos. Vamos imaginar que você queira uma escola. E aí o que você faz? Você tem várias escolas candidatas e começa a observar essas escolas de acordo com o seu padrão de análise. Observa, analisa esse currículo dessas escolas a partir do seu critério e seleciona. O mesmo ocorre com uma pessoa que vai selecionar um namorado, né, uma namorada. Ela vai observar esses possíveis candidatos ou candidatas, vai analisar os seus currículos e também vai poder depois selecionar, tomar essa decisão. Então, presta muita atenção. Quando se trata do relacionamento entre empresas e candidatos, não é só a empresa que deve selecionar. Você também precisa fazer essa análise, né? Essa relação, porque é uma relação de troca. A empresa também é a sua candidata, e você também tem que observar isso, ok? Então, toda vez que a gente fala em candidato, existem 3 critérios básicos que nós temos que considerar. Nós falamos em candidato, então nós falamos também nessa análise desse currículo. Esse candidato, dessa empresa candidata nossa. Quais são os 3 critérios que sempre devem estar em jogo? O primeiro critério é o caráter. Então veja, qual é o caráter dessa empresa que você pretende adentrar? Então hoje a gente sabe que a empresa ela tem à frente lá a internet, ela tem, por exemplo, as redes sociais, Facebook, o Orkut, outras redes sociais também. E ela vai fazer uma análise, vai colocar lá e vai observar como é esse candidato, como é essa pessoa. Mas também você precisa fazer essa consideração em relação a quais são o modo, né, esse jeito dessas empresas que você está selecionando. Então, quando a gente fala em caráter, nós estamos falando em conduta, em idoneidade moral. Um segundo ponto para análise deve ser o modo como se relaciona e as atitudes. Então veja, presta bem atenção. Como é que essa empresa que você vai avaliar se relaciona? Como é que ela trata os funcionários? Como é que ela trata a comunidade? Como é que ela verifica o meio ambiente? Aí um outro ponto são as atitudes. Que atitudes que ela toma? Quais os benefícios que ela faz em relação aos colaboradores? E se é uma pessoa, como são o modo de relacionar essas pessoas e como são as atitudes? Então, essa pessoa é mais agressiva, ela é fofoqueira. Então, se é uma pessoa que vai ser avaliada, você é a empresa, você vai avaliar a pessoa pelo modo como ela se relaciona e as atitudes também. É uma pessoa mais ousada? Ou é aquela pessoa que fica esperando as coisas, não toma decisão nenhuma? Quer dizer, você contrata e ela não colabora com você. Então sempre tem esse equilíbrio entre a empresa avaliando o candidato, mas o candidato também deve avaliar a empresa. Então veja, um terceiro ponto da análise que é preciso sempre considerar, qual é? É o que faz, né? O que essa empresa faz ou o que esse candidato faz. Porque tanto empresa quanto pessoas são competentes
para áreas diferentes, para fazer algo diferente, né? Então nós não temos as mesmas competências. Por exemplo, tem aquela empresa que ela é competente dentro de determinado competência, algumas coisas que ela faz. Né? Por exemplo, vamos imaginar a questão do seguro. Então a gente tem algumas empresas que são competentes. Se você vai entrar nessa empresa de seguros, ela tem o conhecimento, ela consegue expandir isso. E daí é importante que você entre nessa empresa, você também vai poder crescer junto dela. Então procura avaliar o que ela sabe fazer, se ela está expandindo, não é? Agora, se é o candidato, o que é que você sabe fazer? Então o que é esse candidato? Quais são as competências? Então você tem aquela pessoa, por exemplo, que sabe fazer um bolo. A melhor coisa que ela faz é um bolo. Mas tem aquela outra pessoa que a melhor coisa que ela faz é digitar um texto ou escrever. Também nós temos então que fixar a nossa atenção nos pontos fortes que nós temos. Né? Você vai oferecer, a hora que você é candidato, que você vai adentrar uma empresa, que você vai escrever o seu currículo, observe quais são o conjunto de competências, de pontos fortes que você pode oferecer, porque é eles que vão ser avaliados, ok? Então veja, nós temos então esses 3 pontos: o caráter, o modo como se relaciona e as atitudes, e o outro ponto é o que sabe fazer. Então, às vezes a gente conversa com um candidato e observa, candidato a emprego, e observa que o ponto que ele tem de dificuldade, às vezes está, infelizmente, no caráter. Porque a gente avalia esse currículo, essa trajetória, né? Esse candidato pode também ser a empresa. Na trajetória dela, existem algumas marcas negativas, ou então essa pessoa também, o modo da conduta dela, às vezes é negativa. Então, as referências não são boas. Aí a gente também, algum outro candidato, o ponto falho dele está exatamente no modo como se relaciona, nas atitudes às vezes que ele não tem, né? E um terceiro ponto pode estar o fato que a pessoa está se concentrando mais nos seus pontos fracos do que nos seus pontos fortes. Então, o que nós fazemos para ajudar essa pessoa, esse candidato, quando ele a se colocar na empresa? A gente faz exatamente com que ele se identifique, ele identifique aonde é que ele está precisando se corrigir para ampliar as competências. E por outro lado, nós auxiliamos a empresa nessa seleção de observar o candidato, para poder na hora que a gente recebe as vagas, a gente conseguir encaminhar profissionais que são competentes. Tá ok? Então, eu vou pedir para você que esteja querendo falar sobre o currículo, vamos ajudar a fazer o programa com a gente, trazendo algumas perguntas que você tenha dificuldade, queira saber. Eu vou divulgar os telefones aqui no ar. 3016 1764, o final 1765, 1766, 1767 e o final 1768, tá bom? Então faça a sua pergunta sobre o currículo, quais são as suas dificuldades, né? Tem sempre aquela pessoa que não sabe inclusive o que é o currículo e fica me perguntando, olha, será que é importante fazer o currículo? Será que é importante também, ainda existe essa coisa, o currículo é alguma coisa ultrapassada? Ou se eu estou dentro da empresa já trabalhando, será que eu preciso também continuar elaborando o currículo? Então, são questionamentos que a gente tem, né? Na verdade, a gente precisa sim continuar fazendo esse currículo, mesmo que a gente esteja trabalhando, precisando se conhecer para poder cada vez mais alavancar a nossa competência no mercado de trabalho. E aí, você não tem alguma pergunta para fazer para mim? Estou aqui te aguardando, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho na RH Transformação. Nós temos recebido muitos candidatos e quando a gente recebe esse candidato, eu peço para você que continue me enviando o seu currículo. Falei a você já em outros programas que nós estamos mudando o nosso site.
O site é www.rhtransformação.com.br, né, mas sem o tio, sem o cedilha. E também o nosso e-mail, consultoria@rhtransformação, sem o tio, sem cedilha, .com.br. Então, quando você encaminha o seu currículo, estamos recebendo vários currículos e pode ter certeza que nós temos aquele critério de dar sempre um retorno para você. Nós recebemos, nós agendamos consultorias individuais para conversar com o candidato, né, com a pessoa que está com dificuldade às vezes de se inserir, assim como nós recebemos vagas de empresas e nós então temos esse critério de fazer a colocação e a recolocação profissional, ok? Então, se você tiver dúvida, continue nos ligando, fazendo perguntas, você que nos informa muita coisa por e-mail, das suas dificuldades, nós temos respondido as suas dificuldades. Às vezes você que me liga, olha, o nosso telefone, deixa eu repetir no ar, o nosso telefone para você ligar para RH Transformação, DDD 011 e o telefone 2026 8171, tá bom? 2026 8171. Então, estou repetindo agora os telefones da rádio, para que, se você tiver alguma dúvida sobre currículo, que você dê uma ligada para nós. Telefone 3016 1764, o final 1765, 3016 1766, 1767 e também o 1768, tá bom? Então, você tinha pensado a respeito desse assunto? Dessa relação entre empresa e você, que você deve selecionar as empresas? Então veja, às vezes aquela pessoa está dentro de empresas que ela se coloca e ela está sendo muito prejudicada, porque não fez essa análise do caráter dessa empresa antecipadamente, ela não observou os valores dessa empresa. E daí isso fica muito difícil depois, perceber isso posteriormente, né? Às vezes você tem aquela empresa que ela não registra, então algumas coisas que você, por empolgação, não questiona antes. E aí acaba tendo, se prejudicando posteriormente, né? Então essa avaliação do candidato, que também é a mesma coisa, a empresa também precisa ser considerada. Bom, então agora já temos um ouvinte no ar. Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É a Adriana. Oi, Adriana. E aí, obrigada pela sua participação. Qual é a sua dúvida, Adriana? A minha dúvida é o seguinte, eu trabalhei e trabalho assim numa grande empresa e quando eu penso em ir para o mercado de trabalho, eu fico na dúvida e fico insegura porque eu não tenho inglês. E eu queria saber como é que eu tenho que fazer para valorizar minha qualificação sem ressaltar essa beneficência. Olha, é claro que nós sabemos que hoje o inglês é um idioma que está realmente sendo procurado, né? Que realmente as empresas estão solicitando. Mas vai depender muito daquilo que você faz também, né? E também você não pode, o que está acontecendo, Adriana? Você está ressaltando o seu ponto fraco. Na verdade, como nós falamos agora há pouco, também você tem que considerar quais são os seus pontos fortes. É com ele que você vai, né? Esse ponto, inclusive, às vezes a pessoa fala, poxa vida, eu não sei o que falar na hora de uma entrevista. A gente faz alguns comentários com a pessoa em relação a isso, às vezes eu não sei o que falar, quais são meus pontos negativos. Então, sempre o que deve ser dito é sempre aquele ponto que você tem consciência, por exemplo, no seu caso, que você precisa melhorar. Qual é o seu ponto negativo? É o ponto a melhorar na língua inglesa, não é? Okay. Mas, quais são os seus pontos fortes? Eles estão destacados para você, você tem conhecimento deles, estão muito claros para você, porque é com ele que você deve alavancar a sua carreira. E presta bem atenção. É interessante que a gente construa toda uma alavancagem dessa nosso profissionalismo enquanto nós estamos, inclusive, né? A gente está na empresa, tem muitas pessoas que esperam passar o tempo
Aí depois que a pessoa vai pensar nisso, não é assim. Né? A carreira é uma construção que aí você tem que pensar, inclusive, num plano B, ok? E aí, como é que você vê isso? Nada. Alô? Ah, então, agora nós temos uma ligação que caiu. Então, continuando para falar com vocês sobre essa análise, né, essa observação, então nós estamos falando que tem pessoas que se prejudicam muito. Então, veja, hoje é muito fácil você colocar o nome lá da empresa, fazer previamente uma consideração em relação ao que ela oferece em relação aos benefícios. Às vezes você está muito distante dessa empresa, vale a pena que você dê uma olhada nesse licenciamento, se é fácil você chegar até lá, o que você está oferecendo. Então, observe muito bem também o que você sabe fazer. Esse ponto, hoje, é muito observado pela empresa. Por quê? A gente encaminha muitas vezes o candidato diz, olha, eu sei fazer. Só que quando chega lá na empresa, a empresa faz um teste e o candidato é reprovado. Na verdade, ele fala, olha, tenho noções básicas. Agora, presta muita atenção em você. Quando você contrata uma pessoa para trabalhar na sua casa, imagine que ela diga assim, olha, eu tenho noções de passar uma roupa. Nossa, isso é muito ruim. Você precisa que ela passe uma roupa. Então tem aquela pessoa que ela precisa identificar aonde estão os meus pontos fortes. Eu preciso considerar quais são os pontos fortes, né, para poder pontuar. Uma observação também que tem que ser feita, que os currículos estão cada vez mais iguais. Então todo mundo tem um pacote Office, todo mundo é dinâmico, todo mundo é proativo. E no final, quer dizer, na hora fica difícil, inclusive, de pontuar quais são as competências, né? Veja, nós não somos iguais. É como as digitais. Cada digital é uma, né? Cada pessoa tem uma competência num determinado ponto, ou alguns aspectos. Então, alô? Alô? Com quem eu falo? Maiara? Oi, Maiara. Obrigada pela sua participação, Maiara. E aí, sua dúvida? Então, a minha dúvida é o seguinte, eu fiz um curso de vídeo o ano passado. Curso de? De vigilante. Vigilante, tá. Só que eu não consigo entrar no mercado. Eu já procurei um monte de empresa e não consegui. Tá. Então, e você fez esse curso, você identificou as suas competências nessa área? Ou como é que você entendeu que você tem a aptidão para essa área de vigilância? Então, porque eu trabalhava na área da limpeza, né? E eu acostumei, assim, trabalhar com rádio, HC, essas coisas, né? Aí eu fui começando a me especializar, né? Eu saí do serviço de limpeza e fiz o curso. Para ver se eu conseguia, só que eu não estou conseguindo nada. Olha, então nós temos... Tá. Então você se acha apta a se colocar. Então veja, quando a gente faz essa consultoria individual, quando a gente recebe o candidato, a gente dá uma olhada, porque às vezes a gente também precisa se provocar no mercado de trabalho, né? Às vezes, como é que você tem feito tentado se inserir no mercado? Como é que você faz isso? Como é que você tem buscado fazer isso? Sim, eu vou nas empresas, eu faço ficha, faço entrevista. Eu estava trabalhando no serviço agora, então estava entregando currículo. Estava tentando uma promoção também na empresa que eu estava e não deu certo. Promoção na empresa aqui? Eu estava trabalhando. Tá. Então veja, olha, essa competência às vezes tem que ficar um pouquinho mais clara. Às vezes a pessoa faz um curso, ela é apta, ela é tecnicamente bem para o curso que faz. Só que falta, às vezes, a questão do modo como ela se relaciona. Às vezes a falha está aí. O modo como ela fala, as atitudes que ela, às vezes, está fazendo de um jeito, mas precisa entender que é necessário fazer do outro, de uma outra forma. Então, é desse modo que nós nos orientamos. Como é que está o seu currículo? Então, eu já disse assim, eu trabalhei sempre com auxiliar de limpeza, né?
E aí a minha especialidade mesmo depois é esse curso mesmo, que eu tenho informática básica, é sempre que eu coloco. Tá. Então, veja, nós precisamos olhar o seu currículo para dar uma olhada como é que você escreveu esse currículo, porque às vezes a falha é inclusive na forma de redigir e mostrar isso à empresa, né? Essa competência à empresa, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que você entre em contato comigo. Então, anota o telefone aí. Então, é 2026 81 71, tá bom? Porque daí aí nós marcamos uma reunião, né, um diálogo aí, para a gente entender um pouquinho aonde que está a falha, aonde que está a dificuldade, tá bom? Nós também recebemos vagas de empresas diversas e pode ser que nós tenhamos vagas também nessa área e daí a gente consegue te encaminhar, tá bom? Mas sem fazer essa análise da competência fica difícil, tudo bem? Tudo bem. Então, gente, eu peço a você que entre em contato comigo aí durante a semana, horário comercial, e fale um pouquinho sobre as suas dificuldades através do currículo, encaminha para mim o seu currículo, né? Que você está sempre tendo um retorno da minha parte, a gente está sempre fazendo uma breve consideração primeiro, para que depois você possa decidir se você irá tratar comigo essa consultoria ou não, mas a gente faz observação inclusive de alguns pontos assim que você encaminha o seu currículo, tá bom? Então, obrigada pela atenção e lembre-se sempre, transformação é atitude. Sem ação a gente não consegue modificar, tá bom? Então, observe e eu aguardo e agradeço a sua atenção. Muito obrigada, uma boa noite.